E pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoarem os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoarem, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, hoje damos continuidade a esta festividade junto com a festa de Pentecostes. Uma promessa de Jesus feita a nós, seus discípulos e discípulas. Uma promessa de permanência junto aos nossos corações, a nossa vida. Eu queria aproveitar então, nesta homilia de hoje, para nos fazer uma pergunta. Se alguém lhe dissesse hoje que há muito tempo, como cristãos, nós estivemos pensando e agindo errado. No mínimo de primeiro, nos assustaríamos, nos espantaríamos. No mínimo pareceria também um exagero dizer isso a nós. Mas é verdade. Como cristãos, neste mundo, neste tempo de hoje, estamos equivocados. Principalmente porque pensamos que a moral é fazer coisas boas. Não é assim que nós pensamos? Temos que fazer coisas boas. Não é mentira. Fazer coisas boas é algo que nós devemos fazer. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos e minhas irmãs, isto não é verdade. Se nós pararmos um pouquinho, o mundo também faz coisas boas. Deixa eu fazer assim com o protetor. Aparentemente. Mas principalmente, meus irmãos, a moral cristã não é de obrigação. Muitos de nós cristãos, e às vezes nós somos ensinados que temos a obrigação de fazer coisas boas. Então vivemos de aparência. Porque se é obrigação, se eu sou obrigado, veja, aquele que vai a um tribunal e é condenado é obrigado a ir preso. Não é verdade? O juiz vem, chama os policiais, né, e diz assim: pode levar ele preso. Ele é obrigado a ir. Mas nós somos obrigados. É assim que ensina o livro Gênesis sobre o homem, sobre a mulher. A nossa moral, meus irmãos, se nós olharmos bem, é uma moral de surpresa, porque é uma moral de salvação. Hoje, na leitura do Evangelho, nós vimos que Jesus veio de surpresa. Os discípulos não esperavam que Jesus estivesse ali com eles. Moral de surpresa. Eu estou de acordo, meus irmãos, com isso. Pode parecer estranho. Mas efetivamente Deus nos surpreende constantemente. A graça, a salvação, a ação do Espírito Santo nas pessoas é uma surpresa maravilhosa. Se bem que podemos nos perguntar: mas será que desta maneira não estaríamos suprimindo a colaboração humana
na própria salvação. Aqui eu vou recordar algo muito conhecido. Aquela frase de Santo Agostinho que nos diz: Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. E é verdade. No entanto, não deixa de causar surpresa que nós possamos fazer obras que mereçam a salvação eterna. Essa afirmação, meus irmãos, já deixou mais de uma pessoa deslumbrada, até mesmo escandalizada. Martinho Lutero, por exemplo, aceitava que toda obra de salvação é de Deus, mas se esquecia de que Deus, pela sua infinita bondade e generosidade, capacita. Vamos lembrar aqui na história da salvação, quantos Deus capacitou. No início, vamos colocar assim, no tempo do Antigo Testamento, quantos não tinham capacidade? Moisés era gago, não tinha capacidade nenhuma de fazer um discurso completo. Naquele tempo não se sabia que se ele cantasse um pouquinho, ele podia falar sem gaguejar. Sabia? Porque são as técnicas, né? Muitas das técnicas usadas hoje para que uma pessoa possa falar normalmente, mesmo tendo o problema da gagueira. Mas no tempo de Moisés era completamente gago. E quanto mais nervoso ele ficasse, menos se entenderia aquilo que ele estava dizendo. Mas Deus capacitou e deu a ele uma ferramenta para que ele usasse aquela capacidade de encontrar-se com Deus. Deus capacita o próprio ser humano para poder realizar ações meritórias. Vejamos então com um pouco de mais calma esse assunto. Santo Irineu disse que Deus no princípio plantou a vinha do gênero humano. Amou muito a humanidade e se propôs a estender sobre ela o seu espírito e conferir algo mais. Conferir-lhe a adoção filial. Ora, meus irmãos, Deus fez o homem, Deus fez a mulher, fez o gênero humano. Deus, Jesus Cristo, pediu ao Pai que Ele enviasse a nós o Espírito Santo paráclito. Deus nos tornou, através do seu coração misericordioso, filhos, pela graça de Deus. E esse plano de Deus cumpriu-se em todas as maneiras. Desta maneira, o Pai olha as obras daqueles que são os seus filhos por graça. Nós somos filhos de Deus por causa da graça de Deus. Gratuitamente Deus nos adota assim, meus irmãos, como é o seu próprio Filho Jesus. Através do batismo, nós recebemos uma marca indelével do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é uma tatuagem, viu? Não é uma tatuagem, é uma marca indelével. Nós somos, podemos dizer assim, não é reconfigurados. Deixamos a lama e passamos a graça. Deixamos a escuridão e passamos a conseguir ver a luz. Através da presença de quem? De Deus, do Espírito Santo de Deus, onde? Nas nossas almas, nos nossos corações. Meus irmãos, uma ideia comum que aparece nos Santos Padres é a seguinte: assim como existe um único Deus, existe também uma única humanidade e uma única fraternidade humana. Assim como Deus é três pessoas distintas, de maneira semelhante à variedade no gênero humano, as muitas pessoas humanas, eu, você, cada um de nós, somos distintos, né? Pensamos diferentes, temos vocações diferentes, fazemos coisas diferentes. Um sabe costurar, o outro não sabe. Por mais que os dois tenham duas mãos, né? E nas mãos, em cada uma tenha 5 dedos, um sabe costurar, o outro não. Ou é mentira que o pai está falando? É verdade, né? Só usando aqui o exemplo da costureira, né? Da profissão de costureira. Um sabe costurar. Um sabe cantar muito bem, nem eu, arranjo que só. Consegue falar eloquentemente como os advogados e o outro não.
nem aprendendo, nem com a aula. Né? Nem com a aula alguns conseguem falar eloquentemente. Não porque é pior do que o outro, são as vocações. Em compensação, aquele que não sabe falar faz outras coisas melhor do que aquele que fala muito bem. E assim, meus irmãos, a nossa vida se esconde dentro desta variedade, assim como Deus se esconde no mistério das três pessoas distintas. No entanto, esse projeto de unidade foi despedaçado pelo pecado logo nos inícios da criação. Logicamente, assim como não se perdeu totalmente a imagem de Deus com o pecado original, tampouco a unidade fundada nesta imagem foi perdida. Não obstante, as relações do homem com Deus e do homem com os demais se viram mudadas, nossas relações não são mais as mesmas. As relações de muitos homens com Deus também não são mais as mesmas. Muitas vezes nós sentimos dificuldade, mesmo tendo sido escolhidos na graça de Deus para sermos filhos de Deus, mesmo tendo sido, através desta graça, marcados de forma indelével com a presença do Espírito Santo, nós sentimos dificuldades de estar com Deus. Tudo se viu mudado para pior com o fruto da desagregação que o homem experimentou dentro de si mesmo. O homem, segundo os padres da igreja, foi disperso em vários pedacinhos. A salvação de Cristo neste contexto seria uma restauração, um recolher o homem disperso. Cristo, meus irmãos, é aqui para onde converge todo o nosso olhar. Ao descer dos céus e se encarnar na nossa humanidade, Cristo se torna um homem singular, o novo Adão. Aquele Adão que havia se despedaçado, como diz os Santos Padres, que havia sido feito em vários pedacinhos, agora se torna um homem singular, mas também e ao mesmo tempo um homem universal, ou seja, leva em si toda a nossa humanidade. No domingo passado nós recordamos isso, que Jesus ascendeu ao céu, subiu por si mesmo ao céu e levou para lá o quê? A nossa humanidade, porque ele não deixou aqui na terra, ele levou a nossa humanidade, e ele leva em si toda a nossa humanidade. E o ser humano, quando se encontrava disperso e quando se encontra em pecado mortal, logicamente, meus irmãos, não consegue, não pode realizar obras meritórias, porque está distante de Deus, está afastado de Deus, não possui a graça de realizar algo que seja merecido por Deus, mas Cristo, esse Cristo entra na nossa vida. É Cristo, é quando se encontra em graça, meus irmãos, é quando nos encontramos com esse Cristo, através desta marca indelével que foi restaurada em nós pelo amor de Deus, que as nossas obras agora podem luzem diante do Senhor e as vê com agrado. A solenidade de Pentecostes, então, é exatamente isto para nós. É uma recordação, é uma festa da unidade, porque a obra de reunificação foi projetada por Deus, pelo Pai, pelo nosso Pai. A partir de agora, com o batismo, a gente pode chamar Deus de Pai, assim como Jesus chamou. Então a obra da salvação, meus irmãos e minhas irmãs, foi projetada pelo nosso Pai e foi realizada pelo nosso irmão, foi realizada totalmente em Cristo e é atualizada todos os dias pelo Espírito Santo. Assim como o Espírito Santo na intimidade da Trindade é o lugar do Pai e do Filho. O amor do Pai, o amor do Filho foi tão grande que quando se encontrou, gerou o Espírito Santo. O Espírito Santo é também, meus irmãos, quem nos une a Cristo. A salvação, segundo Santo Agostinho, consiste em sermos unidos ao corpo de Cristo pela ação do Espírito Santo, através da palavra, através dos sacramentos, através da oração. Tudo isto, meus irmãos, concorre para a nossa união com Cristo, concorre, meus irmãos, para o nosso encontro com Deus, sendo esta então a salvação
do Pai e do Filho e do Espírito Santo é também uma realidade que não se dá se nós não a queremos. E é aqui, meus irmãos, que entra a nossa parte. É aqui, meus irmãos, que começa a surpresa de Deus. Se nós não queremos Deus presente na nossa vida, não conseguimos, não fazemos, não nos salvamos. Pode ser assustador, mas é a verdade. Se nós não quisermos, não adianta dizer no final eu vou morrer e vou para o céu. Porque nós não conseguimos ir para o céu, não é? Sem Deus. Da mesma forma que Deus fez o mundo sem mim, sem você, sem cada um de nós, Ele não nos salva sem nós. Nós também não nos salvamos sem Deus. É preciso estar unido nesta união. E é aqui que entra a grande maravilha desta querida mulher que nós celebramos hoje através do seu coração imaculado. Coração imaculado porque percebeu que Deus precisava dela. Se Deus não precisasse dela, não teria enviado o anjo Gabriel para fazer aquela luz. Precisava, mas ela percebeu que Deus precisava dela. Ela se preparou o tempo inteiro e Deus sabia que ela estava preparada para responder aquele sim. Mas mesmo assim perguntou. Mesmo assim comunicou. E Maria, por nós, deu o seu sim. E para colaborar então, meus irmãos, assim como Maria colaborou, é preciso, na nossa caminhada de salvação e na dos outros, o melhor, meus irmãos, que podemos fazer é ser dóceis à ação do Espírito Santo nas nossas almas. É preciso deixar Deus nos surpreender todos os dias. Se perguntamos qual a atitude do cristão para com o Espírito Santo, tudo deveria ser resumido apenas nesta palavrinha: docilidade. Deixar Deus agir e surpreender-nos, deixar que Ele organize a nossa vida, dê este Deus maravilhoso, dê os critérios da nossa maneira de pensar e de querer. E se fizermos isso, não nos arrependeremos. Eu sei que nós queremos, mas temos medo de deixar. Eu sei que nós queremos, mas às vezes nós dizemos assim: mas será que Deus vai me enviar para a África? Com certeza não. Porque é este medo, né, de muitos cristãos. É este medo que deixa muitos cristãos afastados de Deus. Pensar que Deus vai fazer conosco o que fez, por exemplo, com Padre Pio de Petatinga. Não é verdade? Talvez alguns de vocês pararam e pensaram, né? Deixar Deus fazer conosco o que fez com Santa Rita de Cássia. Eu estou falando desses santos porque Deus fez coisas visíveis, bem visíveis e dolorosas na vida deles. Pensar que Deus fez conosco como São Francisco, né? Colocou chagas que são visíveis e dolorosas durante toda a vida. Muita gente tem medo de deixar Deus apontar o caminho porque pensa que Deus vai fazer aquilo. Vai não. Tire isso da sua cabeça. Não vai. Deus não vai colocar uma chaga na sua cabeça. Deus não vai fazer você subir pelas paredes. Eu estou brincando assim porque tinha os santos, né, que levantavam quando entravam em oração. Deus não vai fazer, Ele não precisa fazer isso. O que Deus vai fazer, meus irmãos, é curar as suas feridas, curar o seu coração, estar presente na sua vida, ajudar você a fazer as melhores escolhas que você nunca imaginou, lhe surpreender. Ao ponto de você pensar que foi você que fez a escolha, mas foi Deus que fez a escolha em seu lugar. É isto que faz a docilidade do nosso coração, a presença de Deus, meus irmãos. O cristão tão somente então tem duas opções: ou ser um homem espiritual, um homem de Deus, um homem que Deus está presente na sua vida, um homem que Deus surpreende você todos os dias, um homem que quando o seu irmão lhe dá um tapa na cara, seja com uma palavra feia, seja com algo que lhe fira o seu coração, um homem que tem a capacidade de se renovar, porque Deus é presente ali, de se curar completamente. Um homem carnal, que só vive para as coisas do mundo. Todos os dias você pensa a mesma coisa: quanto eu vou ganhar,
quanto eu vou receber, qual a casa que eu vou ter hoje uma sorte boa, uma sorte ruim, alguém vai me dar algo hoje, eu preciso do bom dia de alguém, eu preciso do abraço de alguém. É um homem carnal, que todos os dias precisa que alguém sorria para ele. Deus sorri todos os dias para nós. Se alguém sorrir para você, lembre, é Deus que está sorrindo para você, não é aquela pessoa. Às vezes nós necessitamos disso, né? Que o padre diga todos os dias: veja como fulano é bom, veja como fulano é maravilhoso, veja como fulano faz as coisas, veja como fulano faz aquilo. Se você ainda vive assim, se você ainda pensa assim, você ainda é um homem carnal. Ou ser uma pessoa penetrada pela ação do Espírito Santo que tudo unifica, ou ser uma pessoa, meus irmãos, dispersa pela carne e pelos diversos apetites do mundo, deste mundo, ou ser filho de Deus na casa do Pai, alimentando-se com os manjares da mesa da palavra e do corpo e sangue do Senhor Jesus. Eu vou terminar aqui. Ou ser o filho próprio. Vocês lembram da história do filho pródigo? Vocês lembram o que aconteceu com ele? Contentou-se com o quê? Com alimento sujo, não foi? Ou nós somos filhos de Deus, nos alimentando do corpo e sangue, nos alimentando do próprio Deus, do sorriso de Deus, da presença de Deus, do amor de Deus, que muitas vezes age pela presença dos outros, mas que ao mesmo tempo não necessita da presença de ninguém, somente da presença de Deus na sua vida. Ou sermos o filho pródigo que se contenta em alimentar-se com o alimento sujo do mundo. Eu troquei a palavrinha aqui para não se escandalizar, né? Mas vocês sabem qual foi o alimento que o filho pródigo se contentava. Então a escolha da festa de hoje, a lembrança da festa de hoje, meus irmãos, é a escolha que nós temos na nossa vida: ser feliz de verdade ou ser feliz com as coisas que o mundo, que o pecado coloca na nossa vida. Nada. Porque todo dia você vai precisar desse negócio, não é? É como água. O pecado, as coisas do mundo, a felicidade, meus irmãos, as coisas boas. Olha o padre lembrando do início do que falou. As coisas boas, que parecem que são boas, que o mundo faz, é como um copo de água. Você toma agora, daqui a 2 minutos você tem sede de novo. Porque as coisas que Deus faz na nossa vida é como uma fonte de água viva, que você toma agora, e pelo contrário, você não tem sede, você esbanja novamente água para o outro. E foi isso que Jesus Cristo prometeu: quem beber desta água não morrerá mais de sede, será fonte de água viva. É esta água que nós deveremos beber. Esta, meus irmãos, a alegria da festa de hoje, se tornar todos nós um único gênero humano, uma única fraternidade humana, com Cristo Jesus, que é um com o Pai. Como o Pai permanece no Cristo, para que o Cristo permaneça em nós, através da graça do Espírito Santo de Deus, que une, né, a nossa vida a Ele e que nos faz participantes dessa graça e nos torna, nos escolhe e nos envia, e que nos torna, meus irmãos, assim como Cristo, no mundo, fonte de luz para o nosso irmão que necessita. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.